dia, abençoados do Senhor, pedras vivas, filhos amados, filhos benditos, filhos abençoados, herdeiros de Deus, vitoriosos em Cristo Jesus, mais que vencedores em todas as coisas. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive de São Paulo. Fazemos parte da Missão Apostólica da Graça de Deus e temos um chamado que é honrado por Deus, que é honrado por nós e que nos traz a público para falar do amor, das misericórdias do Senhor, que já se renovaram, inclusive esta manhã, mas acima de tudo para falarmos do novo pacto, da graça de Deus, um pacto de melhores e de superiores promessas. Falar da verdade, da graça trazidas por Jesus Cristo. É para isso que nós estamos aqui hoje. Vamos crescer na graça, vamos crescer no conhecimento, vamos trazer esta graça e este conhecimento através da palavra de Deus, palavra que não volta para o Senhor sem antes cumprir os seus propósitos, os seus desígnios, e você vai ser ricamente abençoado, vai ser galardoado em vida, honrado, premiado, vai ver a glória do Senhor, as manifestações da palavra de Deus, das promessas de Deus, ao misturar fé àquilo que Deus fala. É importante nós todos sabermos que a palavra de Deus, para ela ter esta vida abundante que o Senhor faz se manifestar através do conhecimento, através da revelação, do espírito da revelação que está por trás da letra, esta palavra, quando ela se manifesta, trazendo esta vida abundante, ela é totalmente capaz de restaurar, de restituir, de curar, de sarar, de levantar, de salvar. Esta palavra é poderosa, porém, é necessário que ao ouvirmos a palavra de Deus, esta palavra seja misturada com fé. E é aí que ela então ganha, né, a sua força, a sua energia, que traz para as nossas vidas os benefícios daquilo que Deus preconizou para quando um filho ouvisse a palavra e cresce nela, aquilo se manifestasse. Então eu espero que você, honestamente, misture fé ao que você está ouvindo da parte de Deus, ao que você vai ouvir nesta semana, para que esta palavra verdadeiramente corte, né? Separe a carne do espírito, que ela separe aquilo que é bom do que é mal e que ela corte verdadeiramente toda mentira, toda a altivez, todo sofisma, tudo aquilo que é levante do inimigo, que isto seja cortado da sua vida, para que verdadeiramente aquele plano perfeito de vitória que o Senhor elaborou para você, ele seja manifestado com eficiência, com eficácia e urgentemente. Então misture fé ao que você vai ouvir. Não permita dúvida, porque dúvida é do maligno. Permita fé, entenda a voz de Deus e aceite no seu coração aquilo que o Espírito de Deus vai lhe revelando. E vai lhe revelar grandes coisas nesta semana. Hoje, segunda-feira, eu quero convidar você, como faço todas as segundas-feiras, para logo mais à noite, às 8 horas da noite, nós juntos orarmos a Deus. Nós cremos na oração, nós cremos que pode muito a oração, nós cremos no valor da intercessão, nós cremos que Deus opera com os exércitos celestiais, com os seus anjos em favor daqueles que confiam em Deus. E quando nós confiamos em Deus, nós temos que demonstrar esta confiança, demonstrar esta dependência de Deus através da oração. E mantendo firme a nossa confissão de fé. A confissão da esperança, porque aquele que fez a promessa é fiel. Então vamos manter firme as promessas de Deus no nosso coração, crendo, mas também através dos nossos lábios, confessando, até que se manifeste tudo aquilo que Deus prometeu. E Ele disse que o tempo é dele, estamos sendo trabalhados, talhados, aperfeiçoados, estamos vendo a obra da salvação manifestada em outras áreas da nossa vida e
há um momento em que as bênçãos se manifestam e que você possa se abrir para as manifestações que com certeza Deus tem para estes dias, para esta semana em especial. Hoje à noite, vamos orar, vamos nos juntar em confissão de fé. Aqui na Cristo Vive, 20h, em São Paulo, capital, nós estamos na rua Professor José Leite Oiticica, 250, bairro do Brooklyn. Esta rua é travessa da Avenida Chucre Zaidan, bem em frente ao Teatro Vivo. Se você quiser mais informações, você pode ligar para nós, o prefixo é 11, nosso telefone é o 5561-4405 e o nosso e-mail, igreja@cristovive.com.br. Se você quiser mandar para nós um e-mail com o seu testemunho, um pedido de oração, faça isso também. Você será sempre respondido quando nós formos solicitados. Ao seu primeiro contato, nós vamos lhe enviar um presente, material da graça de Deus, para que você continue crescendo e se alimentando bem, de alimento sólido, de doutrinas saudáveis, que existem somente na graça de Deus. E eu hoje começo um tema novo, logicamente ligado à predestinação e à eleição dos filhos de Deus. Porém, nós vamos seguir adiante falando sobre as duas sementes. Ora, quando nós estudamos, nestas últimas semanas, a respeito de um tipo de pessoas que existe nesta terra, nós fazemos parte deste grupo de pessoas amado por Deus, este grupo pelo qual o Senhor derramou o seu sangue, os eleitos, os predestinados em amor desde antes da fundação do mundo para a salvação. Logicamente que nós começamos a ter da parte de Deus a revelação de que existem pessoas que não são para a salvação, como nós. Existem pessoas que não creem em Jesus, que não o recebem, que não entendem nada das coisas espirituais, que não acreditam na Bíblia Sagrada. São pessoas que não se salvarão nunca, porque não crerão em Jesus. E a Bíblia chama a esse outro grupo de pessoas de outra semente, os filhos da perdição, os filhos do diabo, o joio, o cabrito, o lobo, o sepulcro caiado, o ímpio, o iníquo, filhos malditos. Todas estas expressões, elas se referem a outro grupo de pessoas que não têm parte com Deus, são os filhos do diabo. Outra semente que existe sobre a terra. Então, eu quero falar sobre isso nestes dias, nós vamos crescer muito neste conhecimento. Eu peço que você, não receba a palavra de Deus com preconceitos, Não seja uma pessoa preconceituosa, que você ouça a voz de Deus, Veja na Bíblia Sagrada o que eu vou lhe mostrar estes dias. Siga comigo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Se você nunca ouviu sobre isso, se você não tem este conhecimento, está na hora de ter este conhecimento. As coisas vão ficar mais claras. Você vai compreender mistérios de Deus que estavam ocultos, mas que o Senhor está revelando. Você vai compreender que com este entendimento sobre as duas sementes sobre a terra, estes dois povos em termos espirituais, os que são para a salvação e os que são para a perdição, com este entendimento, com este conhecimento, você vai compreender desígnios de Deus para a sua vida, para a sua família, para pessoas que passaram pela sua vida ou que ainda cruzarão o seu caminho. Enfim, é muito importante que você se abra para aquilo que o Espírito quer lhe revelar, o Espírito de Deus quer lhe ensinar, lhe fazer conhecer. E, se você depois quiser material a respeito das duas sementes, é só fazer contato com a Igreja Cristo Vive de São Paulo, que nós vamos lhe enviar. Muito bem, eu queria começar com Marcos, vamos ler a palavra de Deus sempre, para nós entendermos o que o Espírito quer nos mostrar. E o Espírito nos mostra e nos revela todas as coisas através da palavra. Não existe esta coisa assim de alguém, estava dormindo, acordou com uma revelação. Ora,
nós não somos, né, infantis e nem vamos seguir revelações de cunho pessoal. Até o apóstolo Paulo, quando trouxe a maior revelação que existe, né, que poderia vir para o povo de Deus, que é a revelação acerca do novo pacto, de uma nova aliança, que não é mais a lei de Moisés, que é a graça de Deus, e com esta graça, a revelação sobre a pré-existência, sobre a predestinação, sobre a existência das duas sementes. Até Paulo, quando trouxe toda esta revelação, muitos, né, questionaram, muitos o ignoraram, muitos o julgaram e o condenaram, muitos escarneceram. E Paulo, ele usa uma expressão que eu gosto muito, que eu também quero usar, para que a gente possa, né, entender a seriedade do nosso ministério e das nossas vidas diante de Deus, o temor, o tremor, em falar de assuntos tão profundos. Paulo diz assim, que aquilo que ele recebeu, né, aquela revelação toda, ele disse que não foi por particular elucidação. Né? Então, e ele diz também, eu não a recebi de homem algum, mas mediante o Espírito Santo. Então, é importante nós entendermos que Paulo não recebeu uma revelação que um homem teve. Nem Paulo, né, de si mesmo teve uma revelação. Não, a Bíblia diz que ele foi levado ao terceiro céu pelo Senhor. Ele conta essa experiência e ele diz, eu não sei se no espírito, se fora do espírito, se em corpo, se fora do corpo, eu não sei. Eu só sei que eu vi o justo e ouvi da sua boca toda esta revelação. Vi e ouvi coisas inefáveis. Então assim, Paulo fala que quem revelou para ele foi o próprio Senhor Jesus Cristo, no seu trono de glória, ressuscitado. E Paulo traz essa revelação que é para a igreja gentílica, para aqueles que não são judeus, não era para os da sinagoga, era para os gentios predestinados para a salvação, aqueles que formariam, pela fé em Cristo Jesus, salvos, formaria agora a igreja, a eclésia, né, que é o corpo de Cristo na terra. Então, é muito importante que você entenda que eu também não vou falar aqui coisas que eu dormi e sonhei e acordei e Deus me mandou que eu trouxe. Não, não é nada disso, né? Não é eis que vejo, eis que o Senhor me disse, só a mim. Não existe isso. Está tudo aqui na Bíblia Sagrada e nós estamos recebendo isso do Espírito Santo de Deus. Ninguém pode receber nada, o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Então, se nós temos esta revelação, é porque veio de Deus. Agora, não veio de Deus e ela está fora da Bíblia. Se é de Deus, tem que estar na Bíblia. Nunca aceite coisas que não estão na Bíblia, que são contrárias à Bíblia Sagrada, porque aí não é de Deus. Deus não se contradiz. Deus não vai dar uma revelação a uma pessoa e na Bíblia está escrito outra coisa, porque a maior revelação está aqui. E é nesta revelação que a nossa vida está firmada, na revelação da graça de Deus, da sã doutrina. Então, em Marcos, o Senhor Jesus diz no capítulo 13, versículo 27, ele diz assim, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, das extremidades da terra até a extremidade do céu. Então, é muito legal quando a gente lê isto aqui, né? E a gente fala um pouquinho também da vinda de Jesus. Esta vinda de Jesus para nos buscar agora como igreja, né? Então, é muito interessante, porque o Senhor diz assim, olha só, vou ler o 26 para você entender melhor. Então verão o Filho do Homem, é uma expressão bíblica para Jesus, né? Vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos, Veja, Deus tem escolhidos, Deus tem eleitos, né? Dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Quer dizer, onde existir um eleito do Senhor, um escolhido de Deus, logicamente, esse eleito, esse escolhido, foi escolhido para ser salvo por Jesus. Então, já teve o seu encontro com Cristo. E o Senhor
assim que todos os eleitos de Deus, todos os gentios para a salvação forem chamados e justificados, forem salvos, então o Senhor voltará para buscar a sua igreja. E a Bíblia Sagrada diz que os anjos de Deus serão enviados para reunir os escolhidos de Deus. Então, se Deus tem escolhidos, e são os escolhidos que vão subir com o Senhor, isso significa que tem outras pessoas que não são escolhidas. Você está compreendendo? É tão simples. O Senhor Jesus deixa tudo aqui claríssimo na Bíblia, e agora o Espírito da revelação está falando mais alto. Então, se vão subir pessoas que são escolhidas, então significa que vão ficar aqui pessoas que não são escolhidas. É muito importante porque entender isto aqui, porque as pessoas dizem assim, não, quem não vai com Jesus é porque não quis, é porque não deu uma chance para ele, é porque não o aceitou. Isto não é verdade. Isto é um engano, isto é uma mentira, isto é um sofisma. Quem não vai com Jesus para o céu é porque não é escolhido por Jesus. Não foi predestinado em amor desde antes da fundação do mundo. Então, ouça, estou lhe mostrando a Bíblia. Diz que o Senhor, quando vier buscar a sua igreja, Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos. Olha, Ele mesmo já deu esta ordem aos anjos. Os anjos vão sair e reunir os escolhidos de Deus. Quer dizer que os que não foram escolhidos por Deus não serão reunidos para subir. Não terão chance alguma. É importante você saber. Quem é que vai ficar aqui na tribulação, na grande tribulação? Não tenha medo, você não ficará. Todos os escolhidos de Deus terão que ser salvos por Deus. Porque Ele estabeleceu a maneira como nós seríamos redimidos, perdoados, regenerados. E as novas criaturas em Jesus Cristo é que são os que vão subir com Ele. Ora, se Ele está dizendo aqui que os seus escolhidos serão reunidos para ir com Ele, significa que os que não foram escolhidos por Ele ficarão aqui. Não tenha medo. Você que crê em Jesus Cristo, isto é sinal de que você é um escolhido. Algumas pessoas, quando nós começamos a ensinar, a pregar sobre as duas sementes, algumas pessoas, muito amorosas a Deus, muitas pessoas tementes ao Senhor, às vezes elas nos perguntam, nos escrevem, quando nos encontram, nos seminários pelo Brasil, elas dizem, eu fiquei com tanto medo, será que eu sou uma escolhida? Será que eu sou um eleito de Deus? Será que eu sou um predestinado? E a pessoa fica ali, às vezes, até assim, num certo desespero. Ora, só a pessoa que é do Senhor, de fato, é que se preocupa com isso, meu amado. Ou você acha que o filho do diabo está preocupado se ele é eleito de Deus, se ele vai subir com o Senhor? Ele nem acredita nisso. Ele nem respeita a obra do Senhor. Então, se isso passou na sua cabeça, se você tem pensado, você que tem acompanhado os nossos programas, o nosso ministério, que tem ouvido a respeito da predestinação, se você pensa assim, mas será que eu sou um predestinado? Se você tem essa questão na sua mente ou no seu coração, se você se preocupa com isso, este é o sinal de que você é um predestinado, você é um eleito. Isto faria diferença para você, porque você é do Senhor. É lógico que você quer ir com Ele. É lógico que você quer estar inserido neste plano, porque você foi predestinado. O Espírito de Deus já habita na sua vida. E já sinaliza que você é um eleito de Deus. Então descanse nisto. O ímpio, primeiro, ele nem estaria escutando um programa desse. Segundo, se ele estivesse escutando, ele estaria escarnecendo, ele estaria tirando um sarro, como diz no popular, ele estaria blasfemando nesta hora, ele estaria reagindo, murmurando, escarnecendo, sabe? Se agarrando, sei lá, a alguma religião, alguma tradição. Isto é o ímpio.
Você não, você está aberto para Deus, para o agir do Senhor. Você está aí recebendo isso, por quê? Porque você é um escolhido de Deus. Então, eu tenho que falar isso, porque existem pessoas na terra que não são escolhidas por Deus, né? Então, vamos ver mais. Nós vamos focar bastante esta semana nesta questão das duas sementes. Por que existem pessoas que vão ser salvas e umas que não vão? Não é porque elas não querem, não. É porque elas não são para a salvação. Não é porque elas não querem, é porque Deus não quer. E você vai entender que isso não é injustiça. É que elas são descendência maligna. São filhos do diabo. E Deus não quer nada com o filho do diabo. Não veio a este mundo pelos filhos do diabo. Veio a este mundo por você e por mim. Pelos que ele de antemão conheceu, amou tanto que escolheu, colocou o nome no livro da vida, né? E chamou, justificou e glorificou. Tiago, no capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: ouvi, meus amados irmãos. Então, Tiago já está falando com um grupo de pessoas do qual nós fazemos parte. Amados irmãos, né? Somos nós. E ele diz assim: não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Veja, Tiago também está falando de uma escolha da parte de Deus. E ele está falando isto, olha, uma pergunta: não escolheu Deus os que para o mundo são pobres? Às vezes as pessoas não entendem. Por que aquele é de Deus? Aquele lá que às vezes o mundo olha com desdém. Aqueles que às vezes por um mundo não têm valor nenhum. São pobres. Às vezes não são pobres de dinheiro. Às vezes são, tá? Pobres de dinheiro, de bens materiais. Mas às vezes são pobres de estudo. São pobres de sobrenome, de família. São pobres de nascimento. São pobres de, não sei, de etnia. São pobres de diversas maneiras, não é? Mas a palavra de Deus diz: ora, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? O reino é para quem ama Jesus. E quem é que pode amar a Jesus? Os escolhidos, os eleitos. O ímpio não tem amor a Jesus. Sequer crê em Deus. Não se submete a Deus, nem à palavra de Deus, nem aos preceitos de Deus. Então, os que amam a Jesus são os eleitos, são os escolhidos. E Tiago diz: e Deus não escolheu aqueles que às vezes para o mundo são nada? Escolheu, porque Ele é soberano. Talvez para o mundo você e eu não sejamos muita coisa. Não éramos muita coisa, agora somos abençoados, vitoriosos. Mas o Senhor nos escolheu. Ele é soberano e aprove a Ele fazer você ser dele e uma boa semente sobre esta terra. Amanhã nós vamos crescer ainda mais neste conhecimento. Não perca. Tenham todos um bom dia. Olá, abençoados do Senhor, graça e paz. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive de São Paulo, Missão Apostólica da Graça de Deus. Nesta oportunidade, eu venho lhe fazer um convite. Convite que, com certeza, partiu de Deus, inspirou o meu coração, o povo da Igreja Cristo Vive, os irmãos que crescem na graça e no conhecimento, e chega hoje até você para que você venha participar conosco do 3º Seminário de Doutrinas da Graça de Deus na cidade de Atibaia, estado de São Paulo. É um prazer, é uma alegria, é uma satisfação muito grande eu vir a público para convidar e para notificar a todos os abençoados de Atibaia e região que nós estamos caminhando a passos largos na direção da existência de uma igreja Cristo Vive em Atibaia. Uma igreja genuinamente em graça. E é por isso que eu estou aqui lembrando a todos os irmãos
que crescem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, através da Igreja Cristo Vive de São Paulo, da Igreja Sede no Rio de Janeiro, com o nosso apóstolo Miguel Ângelo, todos os irmãos que nos acompanham pelo programa de televisão, pela rádio, pela internet, e também, em especial, aqueles irmãos amados que fazem parte do Núcleo de Estudos Bíblicos em Graça, que se reúne na casa da irmã Suzy Carriere, em Atibaia. Nós já fizemos o Seminário de Doutrinas nível 1, fizemos o ano passado o nível 2, e agora vamos ministrar o Seminário de Doutrinas da Graça de Deus, nível 3, no dia 15 de setembro, a partir das 8h30 da manhã, uma programação maravilhosa para você. Vamos estudar graça mesmo, doutrinas, à luz da Bíblia, até ao meio-dia. Vamos parar para almoçar. Voltamos à tarde com mais doutrinas estudadas profundamente. Depois o Bispo Rai trará a palavra administrativa a respeito dos próximos passos. Teremos a entrega dos certificados personalizados, um coffee and delicioso, muita comunhão, uma linda festa de encerramento, e você não vai ficar de fora deste evento que tem já a bênção de Deus. Com certeza, os sinais estão aí e são evidentes. Faça a sua inscrição rápido, antecipada, por favor. O valor é R$30 e as inscrições são feitas com a irmã Suzy Carriere, pelos telefones 96404-3856. Repetindo, 96404-3856. Ou 3402-2580. 3402-2580.